Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa segunda-feira, 25 de novembro. Agora na Espanha, 9 horas e 38 minutos. No Brasil, 5 e 38 da manhã. Gente, vejam o que a BTC fez aqui no 4 horas. Eu tô no 4 horas ancorado pela banda de VWAP semanal. Batemos na VWAP semanal, fizemos a mínima em 95,734. Poderia ter até avançado o pavio inferior para baixo de 95,400, mas o fundo ficou em 95,734 e agora a gente está avançando de novo para o patamar de sobrecompra. Talvez 100 mil dólares tenha sido uma resistência psicológica, mas é para lá que a gente está indo. Aqui no semanal, agora eu saí do 4 horas e estou no semanal. Segue o game, a BTC só vai descansar entre 111, talvez 115, provavelmente vai agulhar para algo próximo a 120 e vai corrigir numa bela onda 4. Isso aqui foi uma onda 1, isso aqui uma onda 2. Na verdade, isso aqui foi uma grande onda 1, uma onda 2, uma onda 3 que vai levar a BTC para 115, talvez 120. Depois vai corrigir numa onda 4, então onda 3, onda 2, onda 1, 1, 2, 3, uma onda 4 que provavelmente vai derrubar a BTC de 115, 120 de volta para 90 e alguma coisa. Depois, meus amigos, eu espero sinceramente que vocês já estejam embarcados no mundo cripto, porque dificilmente a gente vai ver de novo a BTC abaixo de 100 mil dólares. É muito provável que olha a dominância no semanal, é muito provável que nessa pernada impulsiva que vai levar a BTC para cima de 100 mil dólares, a dominância quebre para baixo de 50%. Quem estiver aguardando para entrar nas melhores altcoins quando a BTC corrigir de 120 para 90 e tal, vai acabar caindo do cavalo, porque vai acontecer uma fenomenologia que aconteceu nos ciclos anteriores, que a BTC vai cair sozinha e muitas altcoins nem vão derreter. Vocês vejam que uma AVAX, por exemplo, ligou o banzai para essa lateralização, para essa queda da BTC para 95. A AVAX agora a 44,67, subindo 6,21%. Gente, para aqueles que estão esperando uma corretiva contundente da BTC para entrar nas melhores altcoins, é bom ficar com um olho no gato, outro olho no peixe, porque essa corretiva pode não acontecer para as altcoins. Eu vou repetir, um eventual derretimento da BTC de 115, 120 para 98 vai ser só uma agulhada, vai ser uma típica agulhada de onda 4, que vai acabar impondo uma temporada de altcoins particular para uma AVAX, para uma Solana que está há muito tempo acumulando numa onda corretiva. A próxima pernada impulsiva da Solana é para cima de 300 dólares. Então eu insisto com os senhoritos, quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. São as 40 melhores altcoins que melhor vão performar nesse ciclo bizarro de alta que está se desdobrando. Lá no Gemas Altcoin Alert, clicando no link abaixo, vocês terão acesso às 40 melhores altcoins subdivididas em 3 categorias. As Super Large Caps, que são aquelas altcoins de capitalização massiva de dezenas de bilhões de dólares, onde o risco dos senhoritos é insignificante, mas facilmente nas Super Large Caps vocês vão obter um retorno vezes 4, talvez vezes 5 ou até vezes 6. A segunda subclassificação são as Middle Caps, que ostentam um market cap um pouco menor, o risco é um pouco maior, não é um risco tão mais alto assim em relação às Super Large Caps, mas facilmente nas Middle Caps vocês vão obter um vezes 20, e por fim as Micro Caps e Small Caps, que ostentam um market cap bem menor, o risco é bem maior, mas se qualquer das Micro Caps explodirem, e é muito factível que isso ocorra, facilmente vocês vão obter um vezes 50, talvez até um vezes 100. Imaginem os senhoritos verem o próprio patrimônio multiplicado por vezes 50, talvez até vezes 100. E isso é muito factível que aconteça, que ocorra. Não ousem estar desembarcados do que será lembrado como a maior transferência de riqueza desse século.
As liquidações criptográficas no sentido long bateram 470 milhões de dólares, principalmente envolvendo altcoins. Dogecoin, XRP, Stellar e Sandbox lideraram as liquidações. Muita gente resolveu alavancar no sentido long e viram algumas altcoins corrigirem mais de 20%. A Stellar tinha subido muito, depois corrigiu bastante. Qualquer um que tenha alavancado mais de vezes 3, talvez vezes 4 nessas altcoins, com certeza acabou liquidado. Agora começa a temporada de liquidações forçadas em altcoins. Por quê? Porque o caráter vulcânico de algumas altcoins começa a se revelar. Aí o sujeito que não comprou a VAX a 39 na última agulhada, agora quer comprar a VAX a 44, mas aí fica tentado a alavancar nos futuros perpétuos e acaba sendo liquidado se alavancar mais de 3 ou 4 vezes, porque as corretivas também são violentas, mas também os pumps são violentos. Agora, eu insisto com os senhores, não é preciso alavancar nesse mercado, nos futuros perpétuos, para obter ganhos obscenos, ganhos indecentes. Basta aportar no mercado spot nas altcoins corretas, que facilmente os senhoritos verão vezes 30, vezes 40, vezes 50 ou mais. Ainda nos fatos, Tether e o gigante bancário Cantor Fitzgerald vão criar um programa de empréstimo de 2 bilhões de dólares apoiado em Bitcoin. Gente, vocês têm noção do que está para acontecer no setor bancário privado norte-americano? Eu vou repetir. A Tether, a maior emissora de stablecoin do mundo, vai emprestar dólar Tether para quem apoiar esse empréstimo em BTC, para quem colateralizar esse empréstimo em BTC. A Cantor Fitzgerald, que é um gigante bancário do mundo TradeFi, está se unindo com a Tether e vão lançar um programa de empréstimos colateralizado em BTC. Basicamente, o que está acontecendo é o seguinte: a BTC está se consolidando como a garantia, o colateral padrão do sistema bancário privado norte-americano. Até o final desse ciclo, a BTC será a garantia e colateral padrão do sistema bancário norte-americano. No próximo ciclo, no ciclo de 2028, 2029, em que a BTC vai se aproximar de 1 milhão de dólares, basicamente a BTC vai ser o colateral padrão de estados soberanos. Hoje, quem tem BTC é basicamente o credor privado padrão. No ciclo subsequente, quem tiver BTC será credor de estados soberanos. O mundo está se dividindo em duas classes de pessoas. Aquelas pessoas que estão expostas ao Bitcoin e serão livres como nunca imaginaram, terão basicamente coleção de passaporte, serão aceitos em qualquer ordenamento jurídico, gozarão de uma liberdade que jamais sonhou. E as pessoas que não estarão expostas à BTC e ao mundo cripto e que serão escravas como nunca imaginaram. Basicamente, escravas de um sistema fiat soberano. Não sei se vocês estão acompanhando o Drex brasileiro, que vai fazer rodar a CBDC brasileira, o BRL. Gente, se existisse o Drex na época da pandemia, você só poderia gastar o seu dinheiro num raio de 500 metros a partir da sua residência. O Drex, que vai fazer rodar o BRL brasileiro, a CBDC brasileira, é um dinheiro programável. É um dinheiro onde o Estado soberano brasileiro vai dizer onde e como você poderá gastar o seu dinheiro. Eu vou repetir. A exposição do setor bancário privado norte-americano aceitando o BTC como garantia padrão é só o começo de um grande movimento macroeconômico que vai transformar neste ciclo a BTC como a garantia bancária padrão privada, e no ciclo subsequente, quem tiver BTC será basicamente credor de estados soberanos. A BTC está criando duas classes de pessoas, aquelas que serão livres como nunca imaginaram e aquelas que serão escravas como sequer
sonharam nos seus piores pesadelos. O sujeito que não estiver exposto ao Bitcoin até o final do próximo ciclo, basicamente viverá uma vida de escravidão como ela jamais sonhou nos seus piores pesadelos. O dinheiro programável das CBDCs não vai impor só a localização geográfica onde você pode gastar. Vai impor até como e onde vocês poderão gastar. O que está acontecendo... Gente, é que as pessoas não estão... É que como eu tô fora do Brasil, eu consigo ter uma visão de helicóptero e entender essa crise. As pessoas acham que essa crise de polarização política que o mundo vive, não é só no Brasil, é nos Estados Unidos, também é na Europa. Como eu vejo o que acontece aqui na Europa e consigo ver também o que acontece nos Estados Unidos e no Brasil, assim, afastado das emoções e do calor das discussões, essa crise de polarização direita-esquerda, progressismos e progressista e conservadorismo, não na verdade, a crise subjacente é muito mais grave do que essa. Isso é só uma faceta ideológica de algo muito mais sério. Na verdade, o que o mundo, principalmente o mundo, tanto o mundo ocidental quanto o Oriente, China, Rússia, Irã, estão vivenciando hoje, é uma crise subjacente comum a todo o planeta. É uma crise de crescimento exponencial dos poderes dos estados soberanos. Essa discussão direita-esquerda, o conservadorismo, o progressismo, é só uma faceta do que está acontecendo. Hoje, os estados soberanos, eles ostentam muito mais poder do que o auge do estado absolutista lá do século XVII, do final do século XVII, séculos XVI e XVII. Hoje o estado soberano ocidental, por exemplo, se o sujeito se separa da própria mulher, o Estado soberano vai dizer até a hora e o dia da semana que você vai poder ver seu filho. Você acha que isso era concebível no final do século XIX ou no começo do século XX? O Estado se mete em basicamente tudo. As liberdades agora vão se reduzir a um espectro de atuação ridiculamente... As arestas comportamentais dos seres humanos estão sendo aparadas num nível jamais antes pensado. Nem no auge do Estado absolutista se pensou em tanto cerceamento e controle comportamental como se vê hoje. Agora, com a chegada das CBDCs, estados soberanos vão dizer onde, como e quando vocês vão poder... É o dinheiro programável, quando vocês vão poder gastar o dinheiro de vocês. O mundo vai se subdividir entre quem está exposto ao Bitcoin e entre quem não está exposto ao Bitcoin. Só que a parcela das pessoas que terão uma unidade inteira de Bitcoin vai ser tão pequena, mas tão pequena, que essas pessoas vão gozar de um status geopolítico e de uma liberdade que elas jamais sonharam. E as outras pessoas, que vão basicamente ser escravas das CBDCs, vão ostentar um nível de escravidez que elas nunca imaginaram nos seus piores pesadelos. É isso que vai acontecer. Ainda na seara fática, ETFs de BTC no mercado à vista de Wall Street se aproximam de ultrapassar as participações atribuídas a Satoshi Nakamoto. Os ETFs de BTC no mercado à vista vão ultrapassar 1,1 milhão de bitcoins nas próximas semanas. Gente, a curva de acumulação de BTC pelos ETFs é bizarra. Agora as entradas líquidas de dinheiro em favor dos ETFs passa de 1 bi por dia útil. Na seara geopolítica e finanças internacionais, ações, títulos sobem com a escolha de Scott Bessent para a Secretaria do Tesouro Nacional norte-americano. Gente, o mercado não precificou corretamente a indicação do Bessent para a Secretaria do Tesouro norte-americano. Por que eu estou falando isso? Porque ele é criptoentusiasta, ele é um defensor inveterado da Bitcoin, ele é um criptoentusiasta, ele basicamente vai ter poder de emitir os títulos do mercado obrigacionista norte-americano, que está presenciando a tokenização desse mercado. Hoje, enquanto eu vos falo, o projeto Build da BlackRock está tokenizando Treasuries, Bonds, T-Bills.
Eu acho que o mercado não precificou corretamente a escolha de Scott Bessent para a Secretaria do Tesouro norte-americano. O que vem por aí não tem precedente nos ciclos anteriores. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. E o Telegram é a primeira Big Tech que está fazendo migrar a sua força computacional centralizada para uma força computacional descentralizada. Depois da prisão do Durov, ele acelerou esse processo. Basicamente, hoje, a blockchain Toncoin é desenvolvida de forma independente por uma comunidade ostentando um código aberto, por uma comunidade de validadores Proof of Stake, e a partir do momento em que ele teve problemas com a justiça francesa, com reguladores americanos, ele está entregando esse problema para essa comunidade que é dona de um código aberto, que fornece força computacional descentralizada. Basicamente, o Durov está se desvinculando da força computacional que sustenta o Telegram. É a primeira grande Big Tech que está fazendo migrar a sua força computacional centralizada para uma força computacional descentralizada. Isso pode parecer ridículo, mas é uma revolução. Grandes Big Techs que ostentam forças computacionais centralizadas bizarras, como um iOS, as nuvens da Microsoft, os data centers e as clouds da Amazon. Gente, tudo isso num futuro muito próximo estará rodando em forças computacionais descentralizadas. Não subestimem o que está acontecendo. E autoridades americanas estariam discutindo a doação de armas nucleares para a Ucrânia. Gente, o final da gestão de Joe Biden é um filme, é uma série de desespero. Os capítulos finais da gestão de Joe Biden quer porque quer empoderar a Ucrânia para criar uma situação de dissuasão russa. Desesperado em fornecer uma posição mais fortalecida para a Ucrânia, autoridades norte-americanas e europeias estariam discutindo a doação de ogivas nucleares para a Ucrânia. O gabinete de transição do Donald Trump disse que isso é inaceitável, que se essa doação for ultimada, os americanos invadiriam a Ucrânia para buscar essas ogivas de volta. O Joe Biden estaria flertando com o início de uma terceira guerra mundial, que a gestão Donald Trump não aceita, em hipótese nenhuma, a doação de ogivas nucleares americanas para a Ucrânia. Se isso acontecer, a gestão Donald Trump buscaria essas ogivas onde quer que elas estivessem. Gente, o mundo tá pirado nesse final de gestão Biden. Só o fato do alto comando do Pentágono discutir a doação de armas nucleares para a Ucrânia já é algo bizarro. Fora que o gabinete de transição do Trump reportou que o alto comando das Forças Armadas ucranianas é muito corrupto para ter acesso a ogivas nucleares, que poderiam até ser vendidas. Ou seja, porque a Ucrânia é um país corrupto, muito corrupto. O Zelensky suspendeu as eleições por tempo indeterminado. Ele basicamente virou um grande ditador do leste europeu. Tudo isso vai ser cobrado pela gestão Trump e o gabinete de transição afirmou que não aceita empoderar a Ucrânia com armas nucleares. Enfim, é o novo normal. Eu, particularmente, compraria a BTC e correria para as montanhas. Gente, a BTC não está dando sinais de que vai enveredar por uma corretiva mais contundente. Ela só deve beijar a mediana do canal de Keltner depois de bater algo num patamar acima de 100 mil dólares, que aí a mediana teria elevado o seu patamar para acima de 95 mil dólares. Eu volto a insistir, a BTC só vai desenhar a tal da onda 4 depois que romper a barreira psicológica dos 100 mil dólares. Especificamente, ela deve encostar na penúltima Lauer aqui da nossa grade de expansão logarítmica exponencial. Daqui a pouco eu volto com a VAX, que está descontrolada a 45,80, subindo quase 9%. Solana, TRX, Kusama e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.